Salve, rapaziada. Vamos trocar uma ideia rápida aí sobre Botafogo e Vitória hoje. Falar um pouquinho sobre essa janela agora de meio do ano também do clube. Bom, Botafogo e Vitória, Botafogo cheio de jogador pendurado, mas a torcida do Botafogo e a comissão técnica tem que ter em mente que o jogo contra o Vitória vale os mesmos 3 pontos do jogo contra o Palmeiras. Não existe final antecipada, não existe jogo que valha mais de 3 pontos nesse campeonato. Todos os jogos valem os mesmos 3 pontos. Então são 38 finais. O Botafogo tem que entrar com muita seriedade hoje. O Vitória é um time que, jogando em casa, é perigoso. É um time que está numa situação ruim na tabela, então vai jogar com raça, vai tentar pressionar o Botafogo. O Botafogo tem que ter a cabeça no lugar para entender o tipo de jogo que vai ser feito. É um campo com gramado mais fofo, não é um campo tão rápido, e é um campo em que o Vitória vai provavelmente jogar com uma marcação alta, pelo menos nos 15, 20 primeiros minutos, tentando ali encurralar o Botafogo. O Botafogo precisa saber sofrer no início do jogo, saber se impor depois. Tecnicamente somos um time bem acima, né, em que pese alguns desfalques. Acho que o Botafogo tá com uma defesa hoje que não me passa tanta segurança, que é Lucas e Barbosa, né, Lucas Alter no caso, mas para nível contra o Vitória, ok. Acho que o Botafogo precisa tomar cuidado com a questão dos cartões amarelos. Eu não pouparia ninguém hoje, porque nós já temos desfalques aí, então eu não pouparia nenhum jogador, mas os jogadores que estão pendurados têm que ter consciência, principalmente aqueles que jogam na frente. Luiz Henrique, por exemplo, esse tipo de jogador não tem que tomar cartão amarelo, não precisa, não tem necessidade de fazer falta ou reclamar com o juiz ou qualquer coisa que seja e tomar um cartão inútil. Acho que, se eu não me engano, o Marlon Freitas também está nessa condição, se eu não me engano, o Lucas Alter, que esse, se for suspenso, não faz falta. Então o Marlon Freitas, que joga de volante, também é uma posição perigosa, também tem que tomar cuidado, em que pese ele cai entre nós. Acho que na rodada que vem o Alan já pode estrear, então se o Marlon Freitas for suspenso, entra o Alan. Acho que ganham, inclusive, nível técnico em relação um jogador ao outro, ganham em todos os aspectos. Não vejo perda nesse sentido, caso o Marlon não possa jogar e o Alan assuma ali a posição dele. Dá para o Botafogo, por exemplo, fazer daí um meio campo com Alan e Danilo, ou Alan e Tietê, enfim. De qualquer forma, não vejo uma perda técnica em questão do Marlon Freitas saindo, caso o Alan possa estrear na próxima partida. Se eu não me engano, o Júnior Santos também está pendurado. É outro jogador que não tem a menor necessidade de tomar cartão. Eu, inclusive, por conta da característica da partida, eu iria com o Júnior Santos como camisa 9 nesse jogo. O Botafogo vai precisar do contra-ataque contra o Vitória. O Eduardo é um jogador um pouco mais lento, né? Então, acho que eu iria com o Júnior Santos ali como camisa 9, Savarino de um lado, Luiz Henrique do outro. Esse seria o meu trio de ataque. Ali trocando essa ideia para que os pontas tenham a consciência de não tomar cartão amarelo preferencialmente. É um jogo difícil, o Vitória é um time, como falei, tecnicamente inferior, claro, mas joga em casa, está pressionado pela tabela, precisa do resultado. O Botafogo tem que, inclusive, saber isso. Se o Vitória não fizer um gol rápido, né, a torcida começa a ficar impaciente, o próprio time também começa a se afobar um pouco mais. Então o Botafogo pode ter campo para jogar, tem que ter paciência para jogar esse jogo. Falar um pouco sobre a janela agora do meio do ano. Estou um pouco incomodado com a passividade da nossa diretoria em relação ao reforço para a zaga. O Botafogo tem problema na zaga, o Botafogo não tem um zagueiro de nível técnico alto para jogar pela direita, precisa. O Botafogo, na minha opinião, também precisa de um outro lateral direito, porque o Damian tem 36 anos e o Ponte é muito irregular ainda. Achei que o Botafogo chegaria já agora na abertura da janela com todos os reforços contratados e aptos para jogar. Esse seria o correto, é assim que se faz uma janela, e não quando a janela abre você começar a contratar ou começar a procurar alguém, né? Acho que o Alan chegou, o Igor Jesus e a Almada também antes da abertura da janela, parabéns, ótimo, achei perfeito. Só acho que o zagueiro também já deveria estar até para encorpar com o elenco, até para entrosar, já deveria o Botafogo ter contratado o zagueiro. Acho que o Botafogo já poderia ter fechado o seu elenco para já estar dando ao Arthur Jorge desde agora um elenco completo, que ele possa treinar todo mundo, pudesse no caso, né? E para que pudesse todo mundo encorpar e estar entrosado aí para o decorrer da tabela, para o decorrer dos campeonatos. De qualquer forma, espero que o Botafogo em breve anuncie aí um zagueiro de nível, espero que em breve anuncie também mais uma outra contratação que a gente sabe que o clube está tentando, para fechar o elenco, para a gente ter noção exata de qual é o nosso elenco para esse metade de final de ano e, inclusive, daí poder ministrar ali um jogador ou outro em determinado jogo, poupar alguém e a gente também, como torcida, saber dosar nossas expectativas ou aumentar as nossas expectativas em relação à temporada do Botafogo. Eu acho que o Botafogo não pode incorrer no erro que incorreu nos outros anos, que é ser lento na janela, que é demorar para fazer as contratações.
Já estamos quase na metade do Campeonato Brasileiro, então tem que ser urgente a contratação para que a pessoa tenha tempo de se entrosar, começar a jogar e aí jogar pelo menos a metade do Brasileiro, já poder entrar na Libertadores e por aí vamos. Beleza, galera? É isso, vamos para um jogo difícil hoje contra o Vitória. Espero que o Júnior Santos, como eu falei, volte a fazer a diferença. Tenho sentido falta dele em boa fase, temos 2 ou 3 jogos que ele não vem muito bem e ele é um dos pilares do nosso ataque. Espero que o Botafogo entre com um time ágil hoje em campo, com um time inteligente em campo, porque como eu falei, o Vitória em casa vai pressionar, vai vir para cima, consequentemente vai abrir campo para o Botafogo contra-atacar. O nosso contra-ataque é uma das armas mais fortes que nós temos. Então, espero um time bem armado, ali atrás um time bem coeso, jogando juntinho, saindo em bloco no contra-ataque para tentar matar o jogo. Vale os mesmos 3 pontos hoje do que o jogo contra o Palmeiras. Isso tem que estar em mente. Botafogo, se quer ser campeão, jogos contra times como Vitória, Criciúma, é jogo que você não pode pensar em perder ponto. E a gente já perdeu 3 para o Criciúma, né, por exemplo. Então, acho que hoje é dia de recuperar, vamos dizer, parte desses 3 pontos perdidos aí pelo menos. O Botafogo tem que se manter na ponta da tabela, tem elenco para isso, tem investimento para isso, tem técnico para isso, esse é o objetivo. Então, espero o Botafogo aí jogando bem, jogando com inteligência, evitando cartões desnecessários, né? De olho na arbitragem. A arbitragem tem sido muito desfavorável ao Botafogo. O Botafogo tem que aprender a pressionar a arbitragem dentro do campo. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta. Os jogadores do Botafogo são muito bonzinhos com o árbitro. Os árbitros erram de maneira clamorosa e ninguém cerca o árbitro, ninguém pressiona. Fica por isso mesmo. O Botafogo precisa se unir mais em relação à arbitragem dentro do campo. Fora do campo a gente sabe tudo que o Textor está falando, nossa mídia independente está bem ativa também, apesar da mídia tradicional fingir demência em relação aos erros contra o Botafogo na maioria das vezes, ou terem posições absurdas em relação a eles. A mídia independente do Botafogo está ativa, está agindo, a torcida também. Eu acho que falta um pouco agora os jogadores trazerem isso para o campo quando precisar. Não é se afobar, não é brigar com o juiz, mas quando vê que tem algo absurdo acontecendo em campo, pressionar o juiz, se impor e fazer valer ali o papel de capitão, por exemplo, de jogadores líderes do elenco. Beleza, galera? Boa sorte pra gente hoje. Jogo complicado contra o Vitória. Precisamos ganhar. Vamos com tudo. Um abraço.